Esse é o Birosca dos Amigos, seu mais novo canal de react. E no vídeo de hoje nós vamos reagir ao voto do Fux. Cara, esse vídeo vale cada minuto. Olha, não pule esse vídeo, não deixe de assistir até o final. O Fux, no seu voto, desmonta todas as narrativas criadas por Ministério Público, Alexandre de Moraes e o PT. Ainda deixa uma dúvida no ar. Após ele mostrar tantas inconsistências e falta de provas, como que Alexandre de Moraes e Flávio Dino consideraram o Bolsonaro culpado de todas as acusações? É curioso, não é? Significa que eles não estão dando um voto técnico e sim um voto político. Não estão agindo conforme a lei. Bom, você ficou curioso também? Então não perca nenhum detalhe. Olha, é 1 hora e 35 minutos, mas eu garanto para você, vai valer cada minuto. Então, vamos iniciar. É lição elementar de direito que as funções de acusar e julgar devem ser exercidas por sujeitos distintos de modo a preservar a imparcialidade do julgador, garantir a efetividade do direito de defesa e assegurar um julgamento conforme o devido processo legal. Já deu uma cutucada no Xandão. Aplicando essas lições a este julgamento, tem-se que não cabe a nenhum juiz assumir o papel de inquisidor, vasculhar mais de 70 milhões de megabytes de documentos à procura das provas que se encaixem na retórica acusatória e nem corrigir contradições internas de contrato. Caramba, bicho, que coice na cara do Xandão agora. O Xandão, rapaz. O Xandão tomou um agora que eu tenho certeza que ele não esperava, viu? Na sua versão dos acontecimentos, ainda que nós tenhamos... Ele tá cutucando o Xandão, bicho. Tá cutucando o Xandão. Analisei as acusações conduta a conduta, conforme a moldura definida pela peça ministerial e as provas especificamente indicadas pelo parquê, aplicando com técnica jurídica o direito vigente aos fatos devidamente submetidos ao contraditório. Demais disso, como reconhece a jurisprudência da Corte, quanto à regra de prova, a formulação mais precisa é o estándar anglo-saxônico no sentido de que responsabilidade criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável. O Ministério Público imputa ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de liderar uma organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, sem prejuízo da deterioração do patrimônio tombado. Primeiramente, é preciso realizar uma divisão das acusações. Elas não podem estar num contexto global. É preciso realizar uma divisão das acusações entre aquelas que se referem a fatos ocorridos no curso do mandato enquanto presidente e aquelas outras atinentes a episódios posteriores à sua saída do cargo. Infelizmente, certamente, em razão de limitações de todos nós, a petição do Ministério Público não me pareceu cuidar de realizar uma descrição típica, individualizada das condutas dos agentes, preferindo adotar uma narrativa que me pareceu desprendida da cronologia dos fatos alegados e com a indicação das condutas específicas que configurariam um dos crimes imputados. Não houve isso. Mas, nesse momento, é imperioso organizar os eventos narrados pela acusação conforme o momento em que ocorreram e aferir-se a adequação típica. Novamente, voltando à lição de um grego, uma mão que calça a luva sem nada sobrar nem nada faltar. Consoante já exposto previamente, condutas praticadas pelo réu durante seu mandato como presidente da República não podem configurar o crime previsto no 359-M do Código Penal, pois este, ao criminalizar a tentativa violenta de depor o governo legitimamente constituído, pressupõe a prática de conduta tendente a remover
o mandatário do cargo ocupado, e era ele o mandatário do cargo ocupado. Resta fora dos limites semânticos do tipo penal o comportamento do mandatário que se encontra no exercício do cargo, mas viola os deveres e limites a ele inerentes com o intuito de perpetuar-se no poder o chamado autogolpe. Repito que a criminalização de tentativa de autogolpe, por analogia em Malam Partem, do artigo 359 do Código Penal, abriria um gravíssimo precedente de analogia em Malam Partem. E eu citei desde o início, nós, juízes da Suprema Corte, criamos precedentes vinculativos a mais de 18 mil juízes. E seria um precedente muito perigoso para a responsabilização penal de agentes políticos, com base em alegações genéricas de abuso de suas prerrogativas e de ingerências indevidas. O que ele está falando de analogia Malam Partem, né? Malam Partem é analogia contra o réu, né? Contra ele, né? Por quê? Porque a alegação do Fux, a alegação do Alexandre de Moraes é que o Bolsonaro iniciou o golpe quando criticou as urnas eletrônicas. Então o que o Fux está dizendo aqui? Pô, o cara só criticou as urnas eletrônicas. Olha o risco que a gente está criando agora para todos os políticos no Brasil. Porque, de novo, criticar a urna eletrônica, meu amigo, todo mundo criticou a urna eletrônica. O Fux, o Dino já criticou a urna eletrônica, o Lula já criticou a urna eletrônica, todo mundo critica um monte de coisa. Aí ele está dizendo agora que seria um autogolpe, né? Seria esse artigo visto como autogolpe. Você pode considerar que qualquer crítica que qualquer político faça ao oponente é um golpe para ele se manter no poder. Uai, não faz sentido isso, não é? Ou seja, não pode ser só uma crítica. Para ser um autogolpe, a pessoa tem que agir, tem que fazer alguma coisa. Então é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que o Bolsonaro... Primeira coisa que ele falou que, olha só, não pode falar de golpe do Bolsonaro, não é porque o Bolsonaro era presidente. O Bolsonaro era presidente, não faz sentido dar golpe nele mesmo, pô. A não ser que seja o autogolpe. E o autogolpe, nesse caso, seria ele teria feito, segundo Alexandre de Moraes, por conta de criticar as urnas eletrônicas. Não faz sentido também no final das contas, né? Então essa é a situação aqui, é isso que ele está criticando nessa história toda aqui, né? Por ter proferido palavras e falas. Cara, mas é bonito de se ver, né? O cara agindo de forma técnica, como o Fux está agindo agora, não como o Xandão agindo de forma política, né? E ideológica. Olha como o negócio fica muito mais, cara, agradável aos olhos. Você, se acontece uma condenação com o cara agindo ali de forma técnica e realmente aconteceu o que o cara está dizendo que aconteceu, ninguém reclama, ninguém vai reclamar. Agora, condenar alguém da forma que o Xandão está fazendo, vai ter questionamentos, né? Porque ele não está agindo de forma técnica, ele está agindo de forma política, meu amigo. Olha a diferença do Fux, do Xandão, Dino, olha a diferença. Genericamente considerados como incentivo à ruptura institucional. Seria igualmente absurdo, por exemplo, considerar partícipe de um atentado à vida de candidato à presidência da República, como ocorreu, todos aqueles que houvessem proferido discursos inflamados e críticos à sua pessoa, criando um ambiente de incentivo à violência. Já imaginou se as correntes políticas contrárias que têm a liberdade de expressão e o jogo democrático, o jogo político é assim? Se pudesse imputar ao candidato opositor uma incitação que levou à violência contra o candidato à presidência da República, é desarrazoado equiparar palavras a atos efetivos de violência, como um ataque com faca, notadamente quando o ato agressor rompe qualquer nexo causal de que poderia cogitar com relação ao discurso anterior. Olha a alfinetada dele, né? Não se pode equivaler palavras a atos. Eu sempre falo isso aqui. A esquerda adora isso. Dizer que você está promovendo violência porque você está falando determinadas coisas. Não. Palavra é uma coisa, ato é outra. E ele ainda deu o exemplo de uma facada, né? É óbvio, né? Porque o Bolsonaro foi vítima disso, né? Essa é causa relativamente... Não, se fosse condenar todo mundo por besteira que as pessoas falam, o pessoal da esquerda era pra estar todo mundo preso, meu irmão. Porque as barbaridades que esse povo fala contra o Bolsonaro,
contra outras pessoas na internet, os caras chutavam, faziam bola né, fictícia ali com a cabeça de um boneco dizendo que era a cabeça do Bolsonaro. Aí, meu irmão, puta merda, bicho. Independente exclui a imputação quando por si só produziu um resultado. É a lição de Heleno Fragoso. O rompimento do nexo causal surge quando com causa superveniente inaugura um novo curso causal, partindo do fato anterior, fora do perigo que a ação normalmente acarreta. Na obra já citada, Lições de Direito Penal. Ainda que se pudesse sustentar que no momento de seus discursos o réu tivesse consciência sobre a ocorrência de fatos praticados por terceiros meses depois, seria necessário demonstrar que esse resultado é consequência normal, provável, previsível daquela manifestação de vontade do agente. Em outras palavras, além de faltar o dolo, porquanto foi esclarecido as premissas teóricas que não se admite dolo superveniente, e o fato ocorreu em 2023, falta também o dispensável nexo de causalidade entre as alegadas condutas praticadas no curso do mandato do réu e os eventos de 8 de janeiro de 2023. Reconhecida, então, a atipicidade do comportamento do acusado no exercício do seu mandato, relativamente ao delito previsto no artigo 359-M do Código Penal, passo a apreciar a narrativa acusatória referente a esse recorte temporal, considerando outros 2 crimes imputados, a saber, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359-L, e organização criminosa armada. Quanto aos fatos ocorridos no exercício da presidência da República, cumpre subdivididos em 3 fatos: a chamada biparalela, os ataques ao sistema eleitoral e 3, a participação em planos de ações antidemocráticas. A acusação afirma, com relação ao primeiro tópico, que estruturou-se no interior da ABIN um núcleo clandestino de contra-inteligência denominada ABIN Paralela. Sustenta ter ocorrido o uso da ABIN e de sua estrutura para promover perseguição a adversários, interferência em investigações e espionagem política. O funcionamento da ABIN é regido primordialmente pela Lei 9883 de 99, cujo artigo 4, inciso 1º, lhe incumbe a tarefa de planejar e executar ações, inclusive sigilosas, relativas à obtenção e análise de dados para a produção de conhecimento destinados a assessorar o presidente da República. Desde logo se percebe que, nada obstante a narrativa ministerial, não há ilegalidade no acionamento da ABIN pelo presidente, com acesso direto e sem intermediação. O artigo 6º da mesma lei prevê ainda, estamos no campo da legalidade, o homem só pode fazer aquilo que é permitido pela lei. O artigo 6 da mesma lei prevê ainda que a atividade de inteligência está submetida ao controle e fiscalização do poder legislativo, por meio de órgão integrado pelos líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados e no Senado Federal, assim como os presidentes das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Sendo os atos da ABIN limitados à obtenção e análise de dados, além de submetidos ao controle externo do Legislativo, certamente não poderiam configurar atos executórios de cunho violento com aptidão para abolir, como consequência direta e imediata, o Estado democrático de direito. Isso significa que, nada obstante o Ministério Público possa cogitar de desvio de finalidade no emprego de recursos desse órgão público, a atividade de coleta e análise informacional, ainda que por meios reservados, não tem nenhuma aptidão para configurar o crime do artigo 359-L do Código Penal. Fixada essa premissa, eu prossigo no exame das provas específicas apontadas pela acusação. Uma delas diz respeito à utilização da ferramenta First Mile pela ABIN para espionar sem autorização judicial diversos alvos. Informações da Polícia Judiciária, número 337-8843-2023.
Há, nesse aspecto, no meu modo de ver, uma certa incoerência da acusação. De um lado, afirma categoricamente que a ferramenta First Mile foi utilizada exclusivamente no período de abril de 2019 a meados de 2021, até porque o contrato de uso da First Mile terminou em 10 de maio de 2021, contrato número 567, barra 2018. No entanto, a denúncia sustenta que a suposta organização criminosa teria operado entre 29 de junho de 2021 e 8 de janeiro de 2023, período no qual a First Mile já não era mais utilizada, sustenta a rigidez da utilização dessa ferramenta. De toda sorte, no meu modo de ver, com a devida vênia, não logrou a acusação explicar quais dispositivos legais proibiam e proibiram o emprego da ferramenta First Mile pela BIM, nem a participação dolosa direta do réu no que concerne a sua utilização. O órgão acusador questiona também o monitoramento de empresas envolvidas na fabricação de urnas eletrônicas como positivo, fazendo uma ilação no sentido que o documento positivo DOC-X, encontrado com ramagem, continha dados societários históricos de doações utilizados para disseminar desinformação. A par do desvio de finalidade genericamente alegado, não se identifica a adequação típica criminal nessa conduta, normalmente diante das competências atribuídas à BIM pelo artigo 4º da Lei 9883 de 99, que envolve a produção de relatórios e dossiês por meio de coleta aberta de informações, da avaliação estratégica e da elaboração de perfis de risco. Olha só o Fux falando aquilo que eu sempre falo sobre esse caso da BIM, né? Caramba, estão acusando a BIM de espionar as pessoas? Gente, a BIM é um órgão que espiona pessoas, né? Eu, sinceramente, como libertário, acho isso ruim. Acho que não deveria haver a BIM, não deveria haver órgão para espionar ninguém, ninguém deveria ter um First Mile para ficar espionando ninguém. Eu sou contra essas coisas. Mas estão acusando o Bolsonaro de usar a BIM para espionar a gente? A BIM serve exatamente para isso, é para isso que ela serve. E ela serve exatamente para apoiar o presidente nas decisões que ele toma. Então, a menos que você comprove que essa decisão foi ligada, essa coisa foi ligada a alguma coisa ruim, o mero fato de ter feito isso daqui não quer dizer nada, né? Ou seja, é o que o Fux está falando. A BIM é para isso mesmo, é para espionar mesmo, não tem nada de ilícito nisso daí. E também ele chamou atenção para o fato de que o First Mile só foi usado até o início de 2021. Em tese, a denúncia fala que a organização criminosa, supostamente, que agiu, teria começado em agosto de 2021. Então, ou seja, como é que você usa uma coisa antes de começar a organização da outra? Não faz sentido nenhum, né? Com base em Mauro Cid, que as operações de monitoramento foram realizadas sob ordens de Jair Bolsonaro, especialmente após ser informado de um encontro entre o ministro-general Milton Mourão, ministro Alexandre de Moraes, sobre o suposto encontro com o general Milton Mourão. O monitoramento era para isso. Entretanto, o próprio Raul Mauro Cid se retratou no seu depoimento judicial, ID 1041, afirmando categoricamente que monitoramento constante, isso nunca teve essa ordem nem essa determinação por parte de Jair Bolsonaro, página 54. Também ressaltou que não tinha nenhuma análise de inteligência, página 55. Desse modo, não se comprovou a efetiva participação do réu, Jair Bolsonaro, nesse particular, muito menos com o enquadramento do tipo penal do artigo 359-L do Código Penal. Passo na sequência as condutas envolvendo ataques ao sistema eleitoral, conforme a versão acusatória expõe. Afirma o parquet que Jair Bolsonaro planejou a propagação coordenada de ataques ao sistema eletrônico de votação e adotou uma narrativa subversiva e mobilizadora. Entretanto, conforme afirmei anteriormente, não se pode admitir que possam configurar a tentativa de abolição do Estado Democrático de direito de discurso ou entrevistas, ainda que contenham questionamentos contra a regularidade do sistema de votação ou rudes acusações aos membros de outros poderes. A simples defesa da mudança do sistema de votação não pode ser considerada narrativa subversiva,
conforme o fundamento que se adotou aqui na DI 5889. Está aqui nesse acórdão da DI, está aqui no Brasil, a despeito do sistema eletrônico de votação contar com várias checagens de segurança, é inexistir até o momento qualquer comprovação de fraude no cômputo dos votos, nem sempre a segurança da votação eletrônica é adequadamente apreciada. Portanto, a impressão do registro do voto não é um retrocesso, não é fonte de desconfiança no processo eleitoral, decorre de uma escolha dos representantes eleitos. Essa decisão, senhor presidente, me prejudicou muito a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que na última hora eu tive que correr para tentar comprar máquinas de voto impresso. Houve licitação, posteriormente o plenário supremo mudou a decisão e houve um pleito de indenização por aqueles licitantes que tinham comprado as urnas com voto impresso. A matéria foi discutida, era tão controversa que foi discutida, enfim. Quando se sabe, eu fui o presidente da SE, eu até era muito criticado, porque eu dizia que a urna eletrônica era igual uma torradeira. Botou na tomada, funciona, tirou, não funciona. Essa era a minha compreensão. Repito que o artigo 359-T do Código Penal estabelece não constituir crime contra o Estado Democrático de Direito a manifestação crítica aos poderes constitucionais. A rigor, a adequação típica ao artigo 3. Cara, aqui o Fux está desmontando toda a narrativa que foi criada em cima do processo do Bolsonaro. Ele está desmontando, desmoronando tudo aqui, né? E, cara, isso aqui é um fato, bicho. Se você não pode criticar uma coisa que todos nós vamos usar, que vai definir o futuro de todo mundo, você não pode questionar, você não pode falar nada sobre tal coisa, cara, tem alguma coisa errada. Você não poder criticar um poder que está lá que está lá para tomar decisões a seu respeito, você não pode criticar. Daqui a pouco você não vai poder mais se defender desses mesmos poderes, não é verdade? Então, pô, o Fux está sendo cirúrgico, cara. 359-R do mesmo diploma já estaria afastado em caso pela ausência de caráter violento das condutas. A lei exige violência. Daí porque considera ausente a tipicidade penal no que diz respeito à live de 29 de julho de 2021, a entrevista ao programa Pingos nos Is, de 4 de agosto de 2021, e as falas em reuniões institucionais de 5 de setembro de 2022 e 18 de setembro de 2022. Em outra passagem, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, afirma que a organização criminosa preparou em favor de Jair Messias Bolsonaro materiais falaciosos para divulgação pelo influenciador argentino Fernando Serimedo, que realizou uma transmissão ao vivo pela internet em 4/11/2022 com questionamentos ao sistema eletrônico de votação, algo que foi objeto de controvérsia judicial. A par da absoluta ausência de provas de vinculação do réu Jair Bolsonaro com esse influenciador argentino, as mesmas conclusões sobre a tipicidade da conduta se aplicam a esse ponto. Até porque, sequer hipoteticamente, uma live no exterior seria capaz de abolir o Estado Democrático de Direito do Brasil. Registro que a confiabilidade das urnas eletrônicas já foi ao longo dos anos. E sempre ocorreram questionamentos públicos inflamados por políticos de direita e de esquerda do sul ao nordeste do país. Todo mundo critica a urna, é direito, não pode dizer que o Bolsonaro cometeu um crime por criticar a urna. Pô, concordo plenamente com ele. E se fortalece pelo livre debate público, enfrentando todos os argumentos falaciosos e demonstrando que o Brasil realiza eleições seguras. No outro ponto, a Procuradoria-Geral da República afirmou que o réu Jair Bolsonaro teria interferido no relatório elaborado pelo Ministério da Defesa no âmbito da Comissão de Transparência Eleitoral, pois desautorizara a divulgação do relatório de fiscalização elaborado pelo Ministro da Defesa. O referido relatório foi encaminhado pelo então Ministro da Defesa ao TSE, assinalando que o trabalho restringiu-se
a fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais. Posteriormente, em 10 de 11 de 2022, o ministro da Defesa divulgou nota oficial esclarecendo não ter sido descartada a possibilidade de fraude. A absoluta ausência de lesividade desse episódio, com relação ao bem jurídico tutelado pelo artigo 359 do Código Penal, é reconhecida pelo próprio Ministério Público, que diminuiu a sua importância ao afirmar em verbos: a ação, contudo, não foi exitosa. O grupo conseguiu apenas que a divulgação do documento fosse evasiva quanto à possibilidade de fraudes do processo eleitoral. Mas ainda que se considerasse essa uma conduta capaz, de que não é, capaz de suprimir o Estado Democrático de Direito, bem como que se abstraísse a ausência de caráter violento, os elementos dos autos também indicam não ter havido o dolo de atentar contra as instituições. Em seu depoimento judicial, a testemunha Batista Júnior, que é o grande pilar da prova testemunhal, que não compareceu numa reunião e foi embora na outra, negou que o presidente da República houvesse interferido no relatório. Negou que o presidente da República houvesse interferido no relatório. Disse ele no depoimento: interferir no relatório eu desconheço. Isso está em linha com a versão apresentada pelo réu sobre o episódio. Qual foi? O que eu pedia sempre para o ministro da Defesa era fazer um relatório mais imparcial possível e que só colocasse ali o que não tivesse qualquer sombra de dúvida. Esse relatório saiu, se não me engano, dia 11 de novembro. Não tinha prazo para entregá-lo. Como a partir do momento que você não tem prova de nada, a gente acredita. E da minha parte, vou continuar, enquanto for possível, buscando colaborar com o TSE, para que não haja qualquer dúvida, mas sem nenhuma intenção de apontar o Poder Judiciário no caso. Foi o depoimento aqui em juízo prestado pelo ex-presidente. Outro episódio constante das acusações é o relativo à representação eleitoral apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral em 22 de 11 de 2022, com base no estudo do Instituto Voto Legal, uma representação baseada num parecer do Instituto, pedindo a invalidação dos votos decorrentes das urnas dos modelos UE 2009, UE 2010, UE 2011, UE 2013 e UE 2015. Sustenta a acusação que, apesar de alertar sobre as inconsistências do estudo do Instituto Voto Legal, o presidente ignorou os avisos técnicos e insistiu na alegação de fraude, protocolando o pedido judicial sabidamente inconsistente. O artigo 5º da Constituição prevê a garantia do acesso à justiça. O juiz julga procedente ou improcedente, acolhe ou desacolhe a representação. Mas, por imperativo lógico, exatamente, dizer que o Bolsonaro está dando um golpe ao entrar com uma ação no STF questionando as urnas eletrônicas, que história é essa? Ou seja, uma coisa realmente sem sentido nenhum, né? Direito de petição está lá na Constituição brasileira, aliás, é reconhecido no mundo inteiro, né? ao judiciário, ainda que se conclua posteriormente pela sua improcedência. O processo é hitchcockiano, não se sabe quem tem razão, só sabe quem tem razão no final. Ainda que se conclua posteriormente pela sua improcedência. Como se sabe, não se trata da primeira vez que o candidato à presidência da República provoca o TSE contra a regularidade das eleições. Em 30 de outubro de 2014, aquela corte eleitoral foi instada pelo partido do candidato derrotado à realização de uma auditoria especial do sistema de votação. Exato. E foi lá e fez a auditoria e mostrou que estava certo, que não tinha fraude nenhuma. Por que quando o Bolsonaro pediu a mesma coisa, o Aécio pediu isso depois das eleições de 2014, o TSE foi lá, aceitou a ação, fez a auditoria, mostrou que não teve problema nenhum, no final acabou resolvido o problema. Por que o Bolsonaro não pode? Bolsonaro pediu esse negócio, não, aí é golpe. Se o Bolsonaro reclamou da eleição, é golpe. Não tem lógica nenhuma isso, né? Olhou e decidiu. E demonstrou o compromisso da Justiça Eleitoral com a transparência. Não há motivos para que os fatos subjúdices sejam...
É exatamente isso, é sempre assim, né, cara? A esquerda, todos eles podem fazer tudo o que quiser, PSDB, esquerda, PSOL, PL, e chama PL não sei o quê. É uma cambada de partido aí, mas quando é o partido do Bolsonaro, que é o PL, né? É o PL ainda, né? Quando é o partido do Bolsonaro, quando é o Bolsonaro que faz alguma reclamação, não pode, não, isso aí é golpe de Estado, é não sei o quê. Como assim, bicho? Ó, o Dino fazia críticas ferrenhas às urnas eleitorais. Hoje ele é ministro aí, né? Hoje ele está dizendo que não, criticar as urnas é crime, mas ele fazia isso. E muitos outros faziam, né? Instituto, a fim de que Batista Júnior pudesse explicar as inconsistências verificadas. Entre parênteses, depoimento. Diante disso, o presidente ligou para Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, para que o depoente explicasse as inconsistências do estudo. Não se trata da postura esperada de alguém fazer essa checagem na frente do próprio depoente. Não se trata de uma postura esperada de alguém que possuísse o intuito de cometer uma fraude. Em seu interrogatório, o réu reforçou a sua postura de boa fé ao afirmar em verso: então, nós decidimos, então não. Pelo TSE, encerrada aí qualquer discussão sobre o resultado das eleições. Poderia, se não tivesse sido a multa, podia entrar mais 2, 3 petições. E está encerrado o processo. Não tinha mais que discutir mais nada. Reputo, portanto, que a conduta narrada não configura o crime do artigo 359-R do Código Penal. Um último evento narrado na peça acusatória, no contexto de ataques ao sistema eleitoral, diz respeito ao manejo indevido das forças de segurança pública para dificultar a votação de eleitores no candidato da oposição em 19 de 10 de 2022. Quanto a isso, o Ministério Público, em momento algum, apresentou provas da ciência ou da participação de Jair Bolsonaro nos fatos, limitando-se a narrar condutas atribuídas a Anderson Gustavo Torres, Silvinei Vasques. Isso aí é outra narrativa que vai cair por terra, cara. Todos os lugares a Polícia Rodoviária Federal faz blitz. Qualquer momento, cara. Aqui é o que mais tem, principalmente no período eleitoral. E nunca foi problema. Agora, pronto, foi problema. Ah, não, agora é golpe, é golpe, é golpe. Tudo que sempre aconteceu agora no Bolsonaro é golpe. Mobilizado nos seus interesses. O Ministério Público, no meu modo de ver, ele pretende uma imputação penal objetiva ao réu, atribuindo a responsabilidade objetiva por fatos praticados por terceiros, sem demonstrar sua contribuição dolosa para o suposto resultado delitivo. Ocorre que, conforme lição jurídica corriqueira, não se admite a imputação objetiva no direito penal. O artigo 18, parágrafo único do Código Penal, é nítido ao prever que ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Nem há que se cogitar aqui, até porque sequer a acusação ousou fazê-lo, da figura da coautoria funcional, na qual a atuação do coautor detém uma função específica na execução do ilícito penal que possui reflexos para o seu aperfeiçoamento, de sorte que a sua não colaboração compromete o êxito do ilícito. Para que se pudesse discutir sobre a aplicação dessa teoria ao caso em apreço, seria necessário demonstrar que o réu foi cotitular da resolução comum para o fato e da realização comunitária do tipo, de forma que as contribuições individuais completam-se em um todo unitário, e o resultado total deve ser imputado a todos os participantes, que é o que preconiza Johannes Wessels numa obra traduzida pelo estimado amigo e ex-procurador, não sei se é procurador da República ainda, Juarez Tavares, numa obra
publicada pela editora Fabris. Seria então, pela editora Fabris, editor, seria então preciso que o parquet indicasse qual a fração de ato executório incumbiria o agente em questão no contexto do plano delitivo, bem como a sua indispensabilidade diante das singularidades do tipo penal e do caso concreto para a consecução do resultado delituoso. Obviamente, também seria exigida a demonstração da unidade de desígnios, já que íncitas a essa modalidade de coautoria figura a divisão de tarefas e a distribuição funcional dos papéis para a consecução de um fato típico específico. Entretanto, com a devida vênia, a denúncia carece de todos esses elementos. A improcedência da pretensão acusatória, então, é a medida que se impõe consoante a jurisprudência desta Corte. Deve ser refutada a imputação centrada unicamente na posição de um dado agente na escala hierárquica governamental por inegável afinidade com o direito penal objetivo. Não se admite a invocação da teoria do domínio fato com vista a solucionar problemas de debilidade probatória, ou a fim de arrefecer os rigores para a caracterização do delito doloso, pois tais propósitos estão dissociados da finalidade precípua do Instituto. Ação Penal 975/2017. E aí continua a digredir, um caso de excelência, o relator Edson Fachin, sobre a teoria do domínio fato. Não basta invocar que o paciente se encontrava numa posição hierarquicamente superior para se presumir que tem ele dominado toda a realização delituosa com plenos poderes para decidir sobre a prática do crime. Exigível, portanto, no habeas corpus, agora 127397, exigível, portanto, que a denúncia descrevesse atos concretamente imputáveis ao paciente, constitutivos da plataforma indiciária mínima, reveladora de sua contribuição dolosa para o crime. Nesse ponto, o Ministério Público reconheceu que ele não tem participação. Nesse ponto, a insuficiência narrativa da denúncia é manifesta, por se amparar numa mera conjectura, numa criação da acusação, o que não se admite. A deficiência da narrativa inviabiliza a compreensão da acusação e, consequentemente... Pessoal, para quem está chegando agora, a gente está ouvindo o voto do Fux para condenar ou não o Bolsonaro. Até aqui, ele absolveu o Bolsonaro de tudo, e a impressão que dá é que ele vai absolver o Bolsonaro de tudo, tá? Mas aí não temos o resultado final ainda, estamos escutando ele aqui. Ações que configurariam participação em planos de ações antidemocráticas. Seguindo a ordem cronológica dos fatos, a primeira conduta específica narrada pelo Ministério Público diz respeito a uma suposta reunião entre o réu Jair Bolsonaro e Felipe Martins no Palácio da Alvorada em 19 de 11 de 2002. Ao referir-se a esse encontro, a Procuradoria-Geral da República disse que o documento de finalização do golpe era preparado pelo grupo e acompanhado de perto do Jair Messias Bolsonaro. Entretanto, a acusação não logrou indicar exatamente qual documento teria sido apresentado ou discutido nessa reunião. Sendo certo não que o seu tem o conteúdo documento do não golpe. veio aos autos. Não tem, exatamente. O próprio réu Mauro Cid, cujo depoimento é invocado pelo parquet, faz referência genérica a várias reuniões, sequer sabe precisar as datas. Então agora, diz o colaborador Mauro Cid, então agora, em termos de data, eu não me lembro bem como foi. Mas me parece que foi uma, duas, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. É assim que foi a acusação, formulou o seu pedido, que não restou adequadamente provado. A segunda conduta, imputada pela sequência temporal... Meus amigos, até aqui o Fux está desmontando toda a narrativa contra o Bolsonaro, né? 2,
que resultou na formulação da Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro, sendo esta um dos instrumentos de pressão sobre o alto comando do Exército. Segundo a Procuradoria-Geral da República, alega-se que a reunião tinha como pauta planejar e executar ações concretas para garantir a assinatura do decreto golpista e manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder. A alegação me causou perplexidade, considerando que a reunião foi realizada em um salão de festas de um condomínio da Asa Norte de Brasília, onde o pilotismo é aberto ao público e não há privacidade necessária para a discussão de assuntos tão sensíveis. De qualquer forma, eis o conteúdo da referida carta, que expressa a insatisfação dos signatários com o que entende ser um desequilíbrio entre os poderes e a parcialidade dos veículos de acusação. E aqui, essa carta diz o seguinte: ratificamos o alinhamento dos participantes com a legalidade, liberdade e transparência atualmente tão requeridas pelo povo brasileiro. Não existe instituição ou poder constituído que possa se colocar acima da lei e da ordem democrática. Os três poderes, carta saída de um pilotismo prévio, os três poderes precisam ser harmônicos e independentes, conforme prevê a Constituição, tendo seu sistema de freios e contrapesos, o necessário limite para que assim se mantenha. Consideramos importante, portanto, que os poderes e instituições da União assumam os seus papéis constitucionais previstos em lei, em prol da pacificação política, econômica e social, especialmente para a manutenção da garantia da lei, da ordem e da preservação dos poderes constitucionais, respeitando o Pacto Federativo previsto na regra brasileira de fundação da República Federativa do Brasil. Não existe instituição ou poder constituído que possam se colocar acima da lei e da ordem. Óbvio. Destacamos que os integrantes da Força Terrestre serão sempre pontos para cumprirem suas missões constitucionais. Estamos atentos a tudo o que está acontecendo, que vem provocando insegurança jurídica e instabilidade política e social no país. Ademais, preocupa-nos a falta de imparcialidade na narrativa dos fatos e na divulgação de dados por parte de diversos veículos de comunicação. Covardia, injustiça e fraqueza são os atributos mais abominados por um soldado. Nossa nação, aquela que entrega os maiores índices de confiança às Forças Armadas, sabe que seus militares não a abandonarão. A própria Procuradoria-Geral da República reconhece a ausência de potencialidade lesiva dessa carta ao bem jurídico tutelado pelo artigo 359 do Código Penal, ao afirmar que o Exército tomou providências imediatas para evitar qualquer tipo de repercussão sobre as forças. E diz que, em 29/11/2022, o tenente-coronel Sérgio Cavalieri repassou novamente para Mauro Cid a advertência feita pelo comandante do Comando Militar do Sul aos seus subordinados. Senhores, bom dia. Alerta aos seus subordinados que a adesão a esse tipo de iniciativa é inconcebível. Eventuais adesões militares ativas serão tratadas no âmbito do Conselho Maior CMS, na forma da lei, sem contemporizações. De fato, no dia seguinte, a reunião dos kits pretos, em 29/11/2022, isso faz parte de um outro processo, de um outro núcleo, mas que influencia, de alguma maneira, nessa análise. E eu só queria dar uma explicação, que eu ingressei fundo e disse isso ao ministro Alexandre. Nós temos dissenso e não temos discórdia. Nós somos amigos. Disse a ele que esse debruçar profundo decorre da deferência que eu tenho à dedicação dele a esse processo, mas que, evidentemente, nós poderíamos ter dissenso. E nós trabalhamos em equipe. E eu destaquei uma equipe especificamente para analisar as provas. Por isso é que eu estou mencionando dado por dado, porque tive auxílio de uma força-tarefa do gabinete que analisou as provas. De fato, no dia seguinte à reunião dos kits pretos, 29/11/2022, o Comando do Exército publicou nota rebatendo a referida carta.
consignando que os militares da ativa, por definição legal e por compromisso com a nação brasileira, são apartidários em suas condutas, bem como que o respeito incondicional à hierarquia, à disciplina e à cadeia de comando é o farol que sempre orientou os rumos de nossa instituição em todos os momentos de sua existência. O depoimento do general Freire Gomes reitera que foram adotadas providências imediatas. Esse tipo de procedimento dessa carta de militares da ativa é inaceitável do ponto de vista da hierarquia e disciplina do Exército. Então, inconcebível e de imediato, tomamos as providências. Quanto às mensagens recuperadas do aplicativo de WhatsApp de Bernardo Romão Correia Neto, que transpareciam a pauta da reunião, não há qualquer registro de ação violenta sendo cogitada. O texto indica apenas o seguinte: falta de coesão da força, NSC de atuação no curtíssimo prazo. 2. NSC, NEC de alertar os C1000 acerca da realidade. 3. RLZ, ações concretas no campo informacional e estratégico. 4. Criação de gabinete de crise, inicialmente no campo informacional. Proposta no COTER. O EP deverá falar com os presidentes do Poder Legislativo e Judiciário. Estado final desejado. O estabelecimento de laços de confiança entre o PR e o comandante EB, Centro de Gravidade, Alexandre de Moraes. Acrescente que a única prova da ciência do réu Jair Bolsonaro sobre a carta em questão, ela consiste em mensagens trocadas entre o coréu Mauro Cid e Sérgio Cavalieri, em que o segundo pergunta se o primeiro sabe disso. E o primeiro diz sim. Essa prova tênue é insuficiente, completamente insuficiente, para demonstrar uma participação dolosa quanto à elaboração da carta e sua divulgação. Por todos esses motivos, não houve qualquer ato executório de atentado ao Estado Democrático a partir da reunião, muito menos foi demonstrada a concorrência de conduta dolosa do acusado para sua realização. Seguindo a linha do tempo, a Procuradoria-Geral da República faz referência a reuniões realizadas em novembro de 2022, nas quais o réu Jair Bolsonaro e Batista Júnior estariam presentes, sugerindo, nas palavras do órgão de acusação, que o plano disruptivo foi incessantemente testado pela cúpula do poder. Em seu depoimento, Batista Júnior, testemunha central, declarou o seguinte: no mínimo, eu estive lá no dia 1º de novembro, no dia 2 de novembro, no dia 14 de novembro, no dia 22 de novembro, no dia 24 de novembro. Nunca estive sozinho com o presidente e o general Paulo Sérgio estava presente. Acho que os outros dois comandantes estavam em todas, não tenho certeza. No dia 2 de novembro, ao Palácio, nos reunimos na biblioteca, no sofá da biblioteca. A primeira reunião foi na mesa da biblioteca. A segunda foi no sofá da biblioteca. Só o ministro da Defesa e os 3 comandantes. E esse assunto da garantia da lei e da ordem, ele começou a ser abordado nessas outras reuniões, mas o foco era a entrega do relatório. Note-se aqui uma contradição interna da Tavena e da acusação. Veja que essas reuniões citadas por Batista Júnior teriam ocorrido 1º do 11, 2 do 11, 14 do 11, 22 do 11 e 24 do 11 de 2022. Por sua vez, em outra passagem da peça acusatória, afirma que a primeira versão do documento foi submetida à apreciação dos representantes das Forças Armadas em reunião realizada no Palácio Alvorada na manhã do dia 7 de 12 de 2022. 1 do 11, 2 do 11, 14 do 11, 22 do 11, 24 do 11. Não há essa data, 7 de 12 de 2022. Ora, como poderia
Como poderia o réu imputado ter tratado da minuta do decreto de reuniões realizadas em novembro, se a sua primeira versão foi apresentada em dezembro? No processo penal, como é sabido, dúvidas ou contradições enfraquecem a ação pro réu. Demais disso, Batista Júnior disse que o assunto referente à garantia da lei da ordem começou a ser abordado, mas o foco da reunião era sobre o relatório do Ministério da Defesa na Comissão de Transparência Eleitoral, que eu já abordei anteriormente. Isso reforça que nada passou de uma vaga cogitação, prontamente rejeitada, como aliás resta claro na passagem do depoimento de Batista Júnior, na qual sugere que Freire Gomes ameaçou prender Jair Bolsonaro caso decretasse a garantia da lei da ordem. Disse Batista Júnior que o general Freire Gomes teria dito: se o senhor tiver de fazer isso, eu vou, inteligível, prender. Eu estive na cariação. E nessa cariação eu perguntei ao general Freire Gomes: o senhor disse que ia prender o presidente? De jeito nenhum. Eu disse que poderia haver consequências jurídicas do ato, mas jamais disse isso. As afirmações de Batista Júnior, no sentido de que o foco era a entrega do relatório, estão em linha com o que sustentou o réu Jair Bolsonaro em seu interrogatório, dizendo que somente discutiu saída dos limites constitucionais para sua irresignação perante o TSE. O que existiu na prática foi como nós fomos impedidos de recorrer ao TSE, com preocupação de uma penalidade mais alta do que ocorrida naquela. Se não me engano, de 23 de novembro, nós buscamos alguma alternativa na Constituição. Ele abriu a reunião, tocando em outros assuntos, e nos mencionou que iria ler, queria citar o documento, que era aquele documento que havia sendo estudado. E quando ele começou a descrever o assunto, e que ele iria abordar isso, o próprio brigadeiro Batista Júnior interrompeu, perguntando se o assunto ainda se referia, inclusive, à questão da posse do novo presidente. O ministro da Defesa ficou calado. Esse é o depoimento do Batista Júnior. Lá atrás disse que sim. Diz aqui do depoimento do ministro da Defesa ficou calado. E o brigadeiro falou: olha, esse assunto já está esgotado. Não quero mais saber desse assunto. Eu tenho que retificar. Isso foi dito pelo general Freire Gomes. Pessoal, até aqui nada tá. Nenhuma narrativa está se encaixando, nenhuma narrativa está prosseguindo. O Fux está desmontando tudo. Se os outros ministros amanhã, que é a Carmen Lúcia e o advogado do Lula lá, se eles fizeram também o serviço de casa como o Fux fez, não vai ter condenação para o Bolsonaro e ele vai ser absolvido. Muito provavelmente. Ou, no mínimo, vai para o plenário, né? Não admito sequer receber este documento. Não ficarei aqui. Levantei, saí da sala e fui embora. Como se nota, a versão apresentada pelas testemunhas é a de que o documento sequer foi apresentado ou lido, mas acreditam pela reação do então ministro da Defesa que abordaria medidas capazes de impedir a posse do novo presidente. A rigor, o documento sequer chegou a ser discutido. Já visto que Batista Júnior se recusou a receber o documento e deixou a sala, enquanto Freire Gomes declarou que o assunto foi encerrado de imediato. A acusação, contudo, faz ilações que, no meu modo de ver, elas se contradizem sobre o conteúdo da minuta que Paulo Sérgio possuía na reunião de 14/12. E um trecho da peça acusatória menciona áudio enviado pelo coronel Mauro Cid ao general Freire Gomes em 9/12/2022, dizendo que Bolsonaro teria enxugado a minuta de decreto. Adiante, aduz que, segundo o depoimento de Freire Gomes, teria sido apresentada na reunião de 14/12, uma minuta de decreto mais abrangente do que for apresentado por Jair Bolsonaro no dia 7/12/2022. Assim, uma divergência. A minuta foi enxugada ou ficou mais abrangente?
Afinal, o que foi inserido ou retirado dessa minuta? Não está nos autos. Para tentar e para preencher, isso é atuação de ofício da Procuradoria, essa evidente lacuna, o parque realiza um movimento interpretativo, no meu modo de ver, sem laço nos autos, afirmando que a versão da minuta discutida entre 14 de 12 de 2022 previa a decretação do estado de defesa e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral com a finalidade de apurar conformidade e legalidade do processo eleitoral. No entanto, a minuta apreendida no dispositivo de Mauro Cid, parcialmente obstruída, cujos considerandos teriam sido apresentados na reunião de 7 de dezembro de 2022, previa o seguinte: declara o estado de sítio e, como ato contínuo, decreta a operação de garantia da lei e da ordem. Poder-se, então, dizer, pela narrativa da acusação, que em 14 de 12 já havia se descartado a ideia de decretação de estado de sítio de operação da garantia da ordem, porque já era uma outra minuta declarando o estado de sítio e ato contínuo decreto de operação da garantia da lei e da ordem. Note-se, assim, a absoluta inexistência de prova a respeito de que qualquer minuta prevendo a prisão de autoridades teria sido apresentada nessas reuniões de 7 de 12 e 14 de 12 de 2022. Portanto, não há amparo nos elementos probatórios que corroborem a acusação de que a minuta do decreto apresentado ao alto comando do Exército previa medidas de intervenção nos demais poderes, incluindo a prisão de autoridades. Logo, se nota que minutas sem um conteúdo definido, modificados em várias vezes, não podem ser considerados atos executórios de crime algum. Ainda sobre a reunião de 14 de 12, há uma outra relação. As previsões de intervenção na sede do Tribunal Superior Eleitoral e a criação de uma Comissão de Regularidade Eleitoral coincidiam com o plano traçado num arquivo. O arquivo desenho óbvio luneta, que se refere à acusação, foi encontrado em pendrive apreendido posteriormente em poder de Hélio Ferreira Lima. Ocorre que, conforme os metadados do referido arquivo, este foi criado em 18 de janeiro de 2023 e modificado em 30 de janeiro de 2023, ou seja, posteriormente aos fatos narrados na denúncia segundo o período mencionado, IPJ-RA número 055/2024, página 19. A inconsistência da narrativa é evidente, porque não pode se cogitar de que um documento criado em 18 de janeiro de 2023 pudesse ser apresentado em uma reunião ocorrida em 14 de 12 de 2022. Isso me levou a considerar que não havia provas da prática do crime do artigo 359-R do Código Penal nesse tópico. Na sequência, eu passo a tratar, e não é muito longo, senhor presidente, eu pergunto a Vossa Excelência também, depois de terminar, poderíamos dar 10 minutos, depois de terminar essa parte, para depois terminar os outros réus. Ou Vossa Excelência pode... Não, Vossa Excelência estima em quanto tempo para finalizar essa parte? Não, o voto completo. Não, voto completo, eu fico aqui até a hora que for possível. Podemos ficar... Eu confesso, olha... Não, podemos suspender por 10 minutos, mas o importante talvez seja... Não, vamos continuar, sem problema. Não, para mim não tem problema. Vossa Excelência me avisa, então, a hora que for o caso de... Não, quando eu acabar aqui. Tá bom. Tá? E eu tenho ainda 3, 4 e 5 réus, mas que têm uma conotação distinta em razão do que a acusação imputou a eles em relação de prática de atos executórios. Aqui já não vai demorar. Na sequência, eu passo a tratar... Senhor presidente, isso é uma obrigação da Constituição. O juiz... Claro. Não, o juiz deve motivar suas decisões. Não, sem dúvida, todos nós.
Como nós fizemos Tá um cronograma de trabalho, Não, aí não há nós problema terminamos nenhum hoje. e estendemos. Tá bem, é melhor, porque amanhã tem tempo Isso. cancelado da plenária de Vossa Excelência, da ministra Carmen e Vossa Excelência votar. Perfeito. Estou de acordo também, presidente. Muito obrigado. Então, eu passo a tratar de dois planejamentos distintos com finalidade ilícita que o Ministério Público sugere tratar de um plano único, cujo objetivo seria gerar a comoção necessária para garantir a adesão popular ao movimento. O primeiro planejamento é denominado Punhal Verde Amarelo. Um arquivo de nome Fox 2017 DocX, contendo minuta intitulada Planejamento Punhal Verde Amarelo. Foi encontrada em um HD externo de Mário Fernandes. Os metadados Até o indicam momento, que a o Fux criação desmontando tudo, desse pessoal. arquivo, em 9 de novembro de 2022, às 9h23, pelo usuário Mário Fernandes, modificado às 7h05, 17h05 e PJRA 44/2024, na visão da Polícia Federal, ela aventou a hipótese que esse planejamento envolveria um atentado contra a vida do relator da Presidência da Ação Penal, o ministro Alexandre de Moraes, apesar da ausência expressa de menção ao seu nome, na minuta, com base nos seguintes argumentos. Os generais mencionados, Eixo Monumental, Avenida Exército, L4, indicam prováveis rotas de deslocamento entre os locais de frequência e estadia do ministro Moraes em Brasília à época. As informações sobre segurança pessoal também apontam para uma provável estrutura de segurança do magistrado naquele momento. Mas, ao final da primeira página, é mencionado um tempo de reconhecimento, pelo menos 2 semanas nas regiões DEP e SP, São Paulo, sendo estas Pensei que as o unidades Peter ia de tirar a operação caquinha ali e do ia tirar o ministro gosto da Comboio. cerveja. O tópico 6, isso é a Polícia Federal, tópico 6, TLF, céu descartáveis, chip, TIM, revela exatamente o método de comunicação. A quantidade de aparelhos, nós já vimos por 1.200, revela exatamente o método de comunicação. A quantidade de aparelhos, até mesmo a operadora telefônica que seria escolhida para as comunicações durante as atividades de acompanhamento e vigilância do Ministério de Moraes, que já são objeto de investigação do projeto inquisitivo, representam o grupo Copa 2022. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, em 6 de 12 de 2022, às 6h09, Mário Fernandes imprimiu 3 cópias do Punhal Verde e Amarelo no Palácio Planalto. Aqui devem ser feitos alguns esclarecimentos. O arquivo original, criado em 9 de 11 de 2022, às 9h23 e modificado às 17h05, tinha o nome de Fox 2017 DocX. Já o que foi impresso em 6 de 12 de 2002, às 18h09 no Palácio Planalto, por Mário Fernandes, foi um outro arquivo de nome PLJ DocX. A polícia faz uma ilação de que o arquivo impresso teria o mesmo conteúdo com base nos seguintes elementos. O arquivo impresso possuía PLJ no nome, o que seria a abreviação de planejamento, que nós já vimos que não é ato executório. 2. Uma cópia de um arquivo chamado PLJ-DOC, que já havia sido impressa em 9 de 11 de 2022, às 17h09, poucos minutos após a última modificação do arquivo original. Ademais, apesar de o Ministério Público afirmar que Mário Fernandes imprimiu 3 cópias do plano, o IPJRA 44/2024 indica que apenas uma cópia foi impressa com base nos logs de impressão. E aqui eu descrevo a data, 6 de 12, usuário Mário Fernandes, total de páginas impressas, 3 cópias, uma. De qualquer sorte, as provas apresentadas pela acusação são insuficientes para demonstrar, afastando qualquer dúvida razoável, que essa minuta em algum momento chegou a ser apresentada ao réu Jair Bolsonaro, muito menos que tenha contado com a sua anuência. Afirma o parquê que registro de extratos
de Herbe confirmam a presença simultânea de Mauro César Barbosa Cid, Rafael Martins de Oliveira e Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto em horários coincidentes, do dia 6/12. Considerando que o Palácio do Planalto é o local de trabalho de todos os sujeitos mencionados, é absolutamente natural esperar que todos se encontravam na mesma repartição em uma terça-feira. Eu mesmo posso, no meu computador, elaborar um documento que será do conhecimento dos meus colegas. Outro elemento de prova indicado pelo Ministério Público diz respeito a um áudio enviado 2 dias depois, em 8/12/2022, às 22h56, por Mário Fernandes ao Coronel Mauro Cid, dizendo o seguinte: durante a conversa que eu tive com o presidente, eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Ao contrário do que sustenta o Ministério Público, esse diálogo, ele não sugere em momento algum que a ação violenta era previamente autorizada. Pelo contrário, estava se queixando que ele não tomava atitude. Na verdade, o áudio demonstra que o Jair Bolsonaro não autorizou nenhuma ação por parte de Mário Fernandes. Olha o que eu estou falando. O Bolsonaro, o pessoal estava reclamando, porque todo mundo queria o golpe, o Bolsonaro não queria o golpe. O golpe não saiu porque o Bolsonaro não quis. E é isso mesmo que mostram as provas, pô. O que foi motivo de Fernandes que depois, recentemente. Cara, o Fux estudou todo o processo e está desmontando peça por peça, meu amigo. Única e exclusivamente para suas elucubrações daquele documento. Foram essas duas ilações inapropriadas excessivas de execução. Cara, vai ficar muito difícil agora a Carmen Lúcia e o advogado do Lula ali, que eu esqueci de novo o nome dele, que é o presidente aí da sessão. Cara, vai ficar difícil eles fazerem outro voto amanhã que não seja seguindo mais ou menos o que o Fux está fazendo hoje, hein? O grupo do mesmo nome criado no aplicativo de mensagem Signal, em 15/12/2022, contendo 6 integrantes, utilizando nas palavras da Procuradoria-Geral da República linhas de telefonia, móvel, habilitada em nome de terceiros, em uma técnica de anonimização. Dados obtidos do material apreendido em poder de Rafael Martins de Oliveira, vulgo Joia, Japão, demonstra que os usuários foram acionados ao grupo Copa 2022 no aplicativo Signal, entre 2020 e 2031, do dia 15 de dezembro de 2022. Como revela o relatório da Polícia Federal número 454-6344, de 2024, folhas 1753 seguintes, as investigações não lograram identificar todos os integrantes do grupo, mas se supõe que seriam pelo menos 6 pessoas, possivelmente todos militares de forças especiais kits pretos. Posteriormente, Rodrigo Bezerra de Azevedo admitiu que estava de posse do aparelho celular vinculado ao codinome Brasil, embora tenha negado sua participação nas ações. Em breve síntese, as mensagens trocadas no âmbito do Grupo Copa 2022 revelam que na noite de 15 de dezembro de 2022, os seus integrantes estariam posicionados em diferentes pontos da asa sul de Brasília. Ao receberem a notícia de que uma sessão do Supremo foi suspensa às 8h59, o usuário Alemanha, não identificado, determinou ao grupo abortar. Isso é importante para a leitura de outras condutas. Por sua vez, o usuário Gana, como aqui ontem destacou o ministro Alexandre de Moraes, eles procuraram copiar aqueles personagens de uma série, como é que era? Um seriado. Casa de Papel. Casa de Papel. Então tinha Japão, Gana, Brasil. E aí, o usuário Gana, também não identificado, comunicou a Rafael Oliveira às 9h26, estava enfrentando dificuldade para achar um táxi.
Após percorrer a pé a asa sul da quadra 306 até o shopping Pátio Brasil, Gana informou a Rafael de E Oliveira: acabou com o golpe. desisto, irmão. Ter desistido. Não tem táxi. Só que para pegar o táxi era a mesma distância para ir para a casa do ministro Alexandre de Moraes. A suposição de que os planejamentos Copa 2022 e Punhal Verde e Amarelo pudessem ter alguma conexão é baseada nas seguintes considerações genéricas da Polícia Federal. O evento Copa 2022 apresenta elementos típicos de uma ação militar planejada detalhadamente com base nos elementos descritos no documento operacional denominado Punhal Verde e Amarelo, elaborado pelo general Mário Fernandes, trabalho da polícia. Nós estamos em julgamento contraditório, isso é o trabalho da polícia, trabalho minucioso da polícia. Contudo, não há prova de que os envolvidos no grupo Copa 2022 estivessem de qualquer forma articulados com Mário Fernandes, nem de que tenham recebido em algum momento as instruções do Punhal Verde e Amarelo. O mais importante para a análise presente é perceber que não há absolutamente nenhuma prova que denote a ciência ou a contribuição do réu Jair Bolsonaro para as ações documentadas no grupo 2022. Copa 2022, assim como não há elementos de desfavor do acusado no que tange ao planejamento Punhal Verde e Amarelo, motivo pelo qual se impõe a improcedência da pretensão acusatória também quanto a esses fatos. Avançando na cronologia da acusação, chega-se ao dia 16 de dezembro de 2022, data da criação do arquivo contendo, segundo a Polícia Federal, a minuta de um gabinete institucional de gestão de crise, cuja finalidade seria estabelecer diretrizes estratégicas de segurança administrativa para o gerenciamento da crise institucional, IPJ-RA 44/2024, página 70. Às 10h43 daquela data, foi criado o arquivo HD 2022, por Mário Fernandes, sendo modificado no mesmo dia às 14h06. O título do documento era Gabinete Institucional de Gestão de Crise, subdividindo-se nos tópicos finalidade, referências, missão, objetivo estratégico, diretrizes estratégicas, estrutura organizacional e considerações finais. Destaque para a data de ativação do funcionamento desse gabinete, qual seja 16 de dezembro de 2022. A Procuradoria-Geral da República afirma que essa minuta seria o planejamento de uma estrutura de poder paralela. Conforme exaustivamente explicado nas premissas teóricas do meu voto, o planejamento se caracteriza inegavelmente como ato preparatório impunível por natureza. Nada obstante, eu verifico a existência de diversas inconsistências na acusação. Apesar de a Polícia Federal afirmar no IPJ-RA 44, 2024, que o arquivo HD 2022 foi criado em 16 de dezembro de 2022, os metadados indicam que a criação teria ocorrido, na realidade, em 12 de janeiro de 2023. Divergência essa que não foi esclarecida nos autos. Está aqui o quadro correspondente. Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República afirmou que teriam sido impressas 6 cópias dessa minuta, possivelmente para distribuição em reunião sobre o tema. Sua suposição se ampara nos registros que o chefe de gabinete de Mário Fernandes, Reginaldo Vieira de Abreu, imprimiu 6 cópias de um documento denominado Gabinete de Crise no Planalto, às 2h25 do dia 16 do 12, sendo que a última modificação do arquivo HD 2022 ocorreu, conforme já afirmei, às 2h06 daquela data. No entanto, o arquivo HD 2022 possuía 4 páginas, ao passo que cada cópia do arquivo Gabinete de Crise GSI, impresso por Reginaldo, possuía 30 páginas, conforme PJRA 44/2024. Essa divergência relevantíssima também não foi esclarecida, motivo pelo qual não é possível saber o conteúdo do arquivo, nem se ele se destinava a alguma reunião, muito menos se foi levado ao conhecimento de que qualquer pessoa, e principalmente de Jair Bolsonaro. Na sequência, o Ministério Público afirma que em 16 de 12 de 2022, Mário Fernandes visitou Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada com entrada registrada às 6h05, saída às 6h50.
da tarde, confirmando a continuidade do planejamento para a implementação do golpe. Eu tenho uma curiosidade. Como que, com tanta ausência de provas e com tantas contradições, como que o Dino e o Moraes votaram para a condenação de todos? Eu não consigo entender isso aí. Como? Agora você vendo o voto do Fux, com todos os detalhes assim, esmiuçando tudo, como que eles votaram para a condenação de todos com tanta lacuna, com tanta ausência de provas, com tantas contradições assim? Curioso, né? Gestão de crise previa a ativação do seu funcionamento em 16/12, ou seja, um dia antes da visita de Mário Fernandes ao Palácio da Alvorada. Não é crível que ele tenha se reunido com Jair Bolsonaro para discutir um suposto plano retroativo. Pessoal, só para sincronizar com vocês aqui, tá? Então até aqui o Fux tá lendo as penas, tá lendo as condenações de cada réu, né? Ele já falou sobre o Mauro Cid, ele condenou o Mauro Cid por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e inocentou ele de todas as outras acusações. O almirante Garnier, ele inocentou de todas as acusações, absolveu ele. E agora com o Bolsonaro, até aqui ele está inocentando de tudo. Eu acho que ele vai inocentar Bolsonaro de tudo, tá? Ele falou que está acabando, mas ele falou que está acabando já uma meia hora atrás e continua falando. Vamos ver aqui, vamos acompanhar ele. Marcelo Câmara e o Coronel Mauro Cid sobre o monitoramento e deslocamento do relator da Estação Penal, ministro Alexandre de Moraes. Também quanto a esse diálogo, não há qualquer elemento de desfavor do réu Jair Bolsonaro. Ao contrário do que sustenta a peça acusatória, o coronel Mauro Cid não indicou que as operações de monitoramento em relação ao relator foram realizadas sob as ordens do ex-presidente. Nas suas declarações à Polícia Federal, Mauro Cid afirmou que as solicitações partiam de Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima, líderes da Operação Copa 2022, e não de Jair Bolsonaro. Em seu interrogatório judicial ID 1041, Mauro Cid afirmou categoricamente que monitoramento constante, isso nunca teve essa ordem nem essa determinação por parte de Jair Bolsonaro, página 54. Bem como que não tinha nenhuma análise de inteligência, página 55. Também não há, portanto, provas de participação de Jair Bolsonaro nesses fatos. Na sequência, põe-se em evidência os diálogos entre o agente da Polícia Federal, Vladimir Matos Soares, e Sérgio Rocha Cordeiro, assessor da Presidência da República, nos dias 13/12/2022 e 20/12/2022. Segundo a narrativa acusatória, em 13/12/2022, Vladimir Soares enviou a Sérgio dados sobre Misael Melo da Silva, membro da estrutura de segurança do candidato eleito. Conforme a peça inquisitorial, a denúncia, na ocasião, Vladimir Matos Soares encaminhou uma foto da tela de um aparelho celular exibindo carteira nacional de habilitação de Misael. Em sequência, indagou a Sérgio Rocha Cordeiro. Você conhece? Eles se hospedaram no Windsor e não quiseram se identificar. Pode ser do GSI? E aí, em mensagem de áudio, Vladimir disse: oi, irmão, eu estou aqui na coordenação desse evento de posse. Aí eu vim para as fichas dos hotéis, coordenando isso aqui. Tá? Era posse do presidente novo. Aí o gerente ligou dizendo que esses caras entraram. Está no nome de Misael essa reserva. E que entraram 4 caras que não quiseram se identificar, dizendo ser Polícia Federal, aquela coisa toda, mas não são, né? Saíram também sem se identificar e eles acionaram a gente, porque era a assessoria do presidente que ia tomar posse. Depois Vladimir reportou, está tudo esclarecido. Seguinte, meu irmão, já está tudo resolvido. O Misael, ele é do GSI, sim. Vamos torcer, meu irmão. Estamos aqui nessa torcida. Essa expressão de baixo calão a respeito às senhoras e senhores presentes, essa coisa tem de virar logo. Não dá para continuar desse jeito, não, irmão. Vamos nessa, eu estou pronto. Eles, entre eles.
Esses diálogos não revelam qualquer intuito criminoso. Uma coisa abstrata, Vladimir atuando na coordenação do evento de posse apenas indagou a Sérgio se a pessoa de nome Israel era mesmo autorizada a ingressar no hotel, reportando posteriormente que a situação foi esclarecida. Houve uma nova interação entre Vladimir e Sérgio em 20 de 12 de 2012, assim narrado pela Procuradoria da República. Em 20 de 12 de 2012, Vladimir Matos Soares continuou suas comunicações com Sérgio Rocha Cordeiro, enviando uma foto de Kleiber Malta Lopes, seguido pela informação de coordenador da operação de posse. Disse cidadão, petista e baba-ovo do Alckmin, DPF Cleiton. No mesmo dia, Vladimir também enviou um áudio a Cordeiro afirmando: eu e minha equipe estamos com todo o equipamento pronto para ir ajudar a defender o Palácio do Presidente. Basta a canetada sair. Vladimir Soares, em seu tempo de declarações, afirmou que foi convidado pelo agente da Polícia Federal, identificado como Ramalho, para integrar uma equipe de segurança no Palácio do Planalto e para apoiar Jair Bolsonaro no caso ele não entregasse a faixa presidencial. A frase de Vladimir, no sentido de que basta a canetada sair, denota que qualquer tipo de ação sua para ajudar a defender o Palácio estaria condicionada à adoção de uma medida formal pelo então presidente, e que este voluntariamente não realizou a atitude. De novo, Bolsonaro, o democrata, ele podia ter dado golpe, se quisesse ter dado golpe, dava golpe, mas não quis dar o golpe. O Bolsonaro, o grande democrata. Lado, com vistas a um objetivo definido. A acusação também não esclarece quem seria essa pessoa de nome Ramalho. Muito menos aponta conluio entre este e o réu Jair Bolsonaro. De fato, não há nada nesses diálogos que indique a participação direta ou indireta do réu Jair Bolsonaro, impondo o reconhecimento da ausência de provas para justificar uma condenação. A Procuradoria-Geral da República faz menção a uma conversa de 20 de 12 de 2022, na qual o coronel Gustavo Gomes perguntou a Sérgio Cavalieri sobre possíveis novidades no front. A resposta de Cavalieri: não vai rolar nada. O presidente não vai embarcar sozinho. Esses diálogos confirmam a tese defensiva de que Jair Bolsonaro descartou de plano a edição de um decreto. O mesmo se diga das conversas entre Fabrício Bastos e Correia Neto, em 21 de 12 de 2022, tendo este último dito, segundo a própria acusação, que o decreto não seria assinado conforme lhe teria informado Mauro Cid. A única mensagem enviada diretamente para Jair Bolsonaro, que foi mencionada pelo Ministério Público na data de 2 de janeiro de 2023, redigida pelo Major Brigadeiro da Aeronáutica Maurício Pazini Brandão, seu teor foi o seguinte: o plano foi complementado com as contribuições de sua equipe. Aguardamos na esperança de que será implementado. Aguardamos na esperança de que será implementado. A minha tropa, sinal de riso, continua com sangue nos olhos. A minha tropa, Major Brigadeiro da Aeronáutica Maurício Pazini. Bom dia, feliz ano novo. Conversa hoje com Amir. Desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? Pergunta. 3 são os elementos que afastam qualquer relevância penal dessa mensagem. A1. O réu não ocupava mais o cargo do presidente da República em 2 de janeiro de 2023, motivo pelo qual não possuía poderes para editar qualquer decreto. A2. Major Brigadeiro da Aeronáutica Maurício Pazini Brandão já estava na reserva. Era professor do ITA, na época dos fatos, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Daí porque não poderia, de maneira alguma, mobilizar tropas. E, em terceiro lugar, a própria Procuradoria-Geral da República sustenta que não houve apoio da Aeronáutica nas reuniões sobre a minuta de decreto ante a resistência de Batista Júnior. Cumpre, por fim, examinar o documento titulado Operação 42.
conforme a peça ministerial, verbe na mesa ocupada pelo coronel Flávio Botelho Peregrino, então assessor de Walter Braga Neto. Nessa mesa foi encontrada a pasta denominada Memórias Importantes, que continha esboço da Operação 142. Esse documento foi obtido em busca e apreensão promovida em 8 de fevereiro de 2024. IPJRA 060-2024, muito após os acontecimentos da Rádio da Denúncia. Cuida-se de um manuscrito rudimentar que não poderia seriamente ser considerado mais que uma cogitação documentada. Esse foi um documento feito por caneta Bic, com algumas informações, algumas coisas sequer legíveis. De toda maneira, não se sabe sequer a data em que esse documento foi redigido. Motivo pelo qual não se pode dizer que foi contemporâneo aos demais fatos narrados pela acusação. Nós estamos em fase de condenação. Era imperioso que a data em que esse documento foi redigido pudesse aludir a uma contemporaneidade aos fatos narrados na acusação. Consequentemente, não há outra saída a não ser rejeitar a pretensão acusatória igualmente quanto a esse particular. E, finalmente, passam os eventos que culminaram nos fatos de 8 de janeiro. No afã, mas do seu papel, do Ministério Público, nós compreendemos. Já fui membro do Ministério Público. Depois fiz concurso para a magistratura, mas já fui membro do Ministério Público. É dever de ofício. Finalmente, eu passo aos eventos que culminaram nos fatos de 8 de janeiro de 2023. O que sacaneou o Goné, né? Falou, porra, já fui procurador também, pô, tu fez merda, caramba, para com isso, pô. Atos de vandalismo, janeiro de 2023. A peça acusatória se baseia em condutas de Mário Fernandes relativas a manifestações de novembro e dezembro de 2022. Assim, alega que fotografias extraídas do celular de Mário Fernandes indicariam que ele esteve pessoalmente no acampamento montado em Brasília, ele, Mário Fernandes, com manifestantes 2 do 11, 5 do 11, 13 do 11 e 18 do 11. Também aduz que em 7 do 11 de 2022, em uma troca com Jorge Robert Oliveira Lisboa, discutiu-se a criação de panfletos e faixas para convocar manifestações com slogans como liberdade sim, censura não, não à ditadura do judiciário. Menciona diálogos de 29 de 11 de 2022, 8 de 12 de 22 e 15 de 12 de 22 entre Mário Fernandes e Lucas Rotile Durlo, caminhoneiro, pelo WhatsApp, nos quais este caminhoneiro pedia orientações e auxílio. Também afirmou que em 30 de 12 de 2022, Mário Fernandes se associou a outros líderes para acompanhar as manifestações em Brasília. Ele foi até a esplanada do Ministério, segundo o Ministério Público, onde, novamente, em conjunto com José Luiz Sávio Costa Filho, atuou diretamente na promoção de ações antidemocráticas. Como se percebe, esses elementos jamais podem sustentar a ilação de que Jair Bolsonaro teria algum tipo de ligação com os vândalos que depredaram as sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. Não há provas de que esses vândalos estariam entre os manifestantes acampados em Brasília nos meses anteriores, nem evidência de que Lucas Durlo tenha participado dos eventos, direto ou indiretamente. Mais ainda, não há prova de que Jair Bolsonaro conhecia essas pessoas ou lhes dera ordens. Na verdade, vieram 40 ônibus para Brasília. Não eram os aquartelados. O Ministério Público não sustenta nem poderia que todas as manifestações de novembro e dezembro de 2022 seriam criminosas, aí porque não tem relevância para os autos as conversas entre Mário Fernandes e as pessoas que participaram de alguns atos pacíficos. Mais precisamente, o parquê sugeriu ilicitude em 2 momentos, ambas sem demonstrar qualquer participação de Jair Bolsonaro. Afirmou, primeiramente, que Mário Fernandes, em 7 de 11 de 2022, discutiu com Jorge Robert Oliveira Lisboa a criação de faixas, os dizeres liberdade sim, censura não, não à ditadura do judiciário.
Por mais que se entenda, serem equivocados esses dizeres de são, a pretensão do partido de criminalizar o discurso apenas dá razão à queixa dos interlocutores no que diz respeito às restrições devidas à liberdade de expressão. Vale notar que a confecção das faixas foi apenas debatida, sem que tenha provas sequer de que foram realmente criadas. Em segundo lugar, a acusação alegou que Mário Fernandes foi acompanhar as manifestações em Brasília no dia 30 de 11 de 2022 e atua diretamente na promoção de ações antidemocráticas. Contudo, não apontou quais seriam essas ações antidemocráticas. Vale repisar que a excludente da licitude do artigo 359-T abrange a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, 359-T, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Por conseguinte, não configuram crimes. As manifestações, faixas, aglomerações, acampamentos de dezembro de 2022. Dessa forma, ao contrário do que sustenta a acusação, o réu Jair Bolsonaro não tinha dever algum de desmobilizar essas manifestações. Pelo contrário, caso tivesse feito utilizando o aparato do poder público, estaria violando o direito fundamental previsto no artigo 5º do inciso 16º da Constituição. Sem prejuízo, a própria Procuradoria-Geral da República admite que Jair Bolsonaro fez um vídeo pedindo a desmobilização de manifestantes que envolvessem bloqueios de rodovias, mas reduziu a importância dessa conduta, afirmando que visava apaziguar o setor econômico do país. Foram essas alegações, no meu modo de ver, infundadas, que por meio delas o Ministério Público não logrou apontar absolutamente nenhuma prova que Jair Bolsonaro tivesse algum vínculo com sujeitos que invadiram prédios públicos na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. A rigor, não apresentou provas de vínculos do ex-presidente com os participantes das manifestações de novembro e de dezembro, sem contar essa de 8 de janeiro. Não há provas, portanto, da alegação da acusação de que o réu teria liderança sobre o movimento golpista ou um controle exercido sobre os manifestantes. Segundo a própria peça ministerial, o réu Mauro Cid declarou: não, o presidente nunca deu nenhuma orientação para mim com relação aos manifestantes. Eu não tinha contato com nenhum manifestante, nunca tive, nem com liderança, nem com ninguém nos acampamentos em frente aos quartéis. Cid igualmente disse que Jair Bolsonaro nunca mobilizou os manifestantes. Também não há nenhuma prova que Jair Bolsonaro teria vínculo com perfis nas redes sociais que convocaram os seguidores para o que chamavam de Festa da Selma, com os dizeres: liberdade não se ganha, se toma, e uma foto de manifestações ocorridas. Uma página, senhor presidente, ocorrida em 17 de junho de 2013, quando a rampa e a cúpula do Congresso Nacional foram tomadas por milhares de pessoas. Reitero sobre este ponto os argumentos já expendidos anteriormente, no sentido de que o ex-presidente já não ocupava mais o cargo de presidente da República em 8 de janeiro de 2023, motivo pelo qual não possuía posição específica de garante. Para evitar repetições, apenas ressalto novamente que os pressupostos indispensáveis à caracterização do crime omissivo impróprio não foram demonstrados. Todos esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa.
com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. É ônus do Ministério Público demonstrar que os membros da alegada organização estruturada, permanente e estável devem colaborar com unidade de desígnios para a prática de uma série indeterminada de delitos. É isso daí. Em última análise, o Fux acabou de absolver Bolsonaro de tudo. O voto dele, Bolsonaro não é culpado de nada, não tem prova, né? É aquela história. A questão do juiz não é decidir se acha que está certo ou está errado. É o contrário. Ele tem que decidir que o cara é inocente, a menos que o Ministério Público consiga comprovar de forma inequívoca que o cara foi culpado, que o cara causou o problema. E o que ele falou é que não tem evidência de que tenha acontecido isso, não tem provas no inquérito disso daí, né? Canal, dá o like, ó. Mete bronca. Mete o dedo. Bota pra arrombar.